Se a gente fala de Daniel, a gente lembra a cova dos leões, não é mesmo? Então, vamos falar exatamente sobre isso. Mas o que aconteceu? Daniel aqui, ele foi separado para ser um presidente. Né? Naquele tempo existia o quê? Os presidentes, existia o governo supremo, né? O rei supremo, que no caso era Dário, e o outro rei supremo que era Ciro. Existiam os presidentes, que era como se fossem conselheiros ou braços direitos dos reis. Existia governadores e príncipes. Né? Os príncipes viriam logo depois do presidente, né? Que os príncipes eram divididos em nações. Né? Eles dominavam um certo local e tinham uma grande influência com o rei supremo, que no caso aqui era o rei Dário. Mas o que é o ponto crucial dessa história? É que, como Dário confiava tanto a Daniel, queria que ele estivesse mais perto dele. Queria estar mais perto dele. Queria que Daniel participasse, porque tudo que Daniel falava, Dário aceitava, porque era uma palavra que vinha da boca de Deus, e Dário acreditava isso. Ele sentia no seu coração, mesmo que ele adorasse a muitos deuses, e os deuses que existiam deles lá, que para ele era o favorito, mas ele acreditava em Daniel, porque as palavras dele traziam paz, trazia justiça, um senso de dever, um senso de honestidade, de humildade, uma grande sabedoria. Então, irmãos, o que aprendemos aqui? Aprendemos que a palavra de Deus nos ensina, nos fortalece a cada dia, principalmente quando temos um caráter espelhado de Deus em nossas vidas. Daniel tinha um caráter espelhado de Deus porque era um cara humilde, que mesmo diante das adversidades não cedeu ao medo, não cedeu à covardia, mas ele aceitou o seu papel na história. E Deus o usou fortemente. E aqui diz em Daniel capítulo 6, versículo 4: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Muitas das vezes as pessoas vão olhar para você, ver que você está conseguindo conquistar as coisas, que você está alcançando seus objetivos, e vão tentar encontrar meios para quebrar esses objetivos de você. Mas por quê? Porque as pessoas, elas não querem buscar se esforçar para alcançar algum determinado passo. Elas não querem se esforçar para poder se dedicar a algo importante, a poder alcançar maravilhas, a poder realizar grandes feitos, a não se preocupar somente com reconhecimento e recompensas. Mas aqui no caso os príncipes se preocupavam com isso, e isso seria o objeto de ruína deles. Mas seguindo avante, o que aconteceu? Esse povo descobriram uma maneira, uma forma de querer quebrar esse ponto, e ia usar a fé de Daniel contra ele. O que eles fizeram? Criaram um decreto em que, num período de tempo, o reino, os súditos do rei Dário e também do rei Ciro teriam que prestar orações a eles. Tinha que considerar eles como deuses. E isso chegou aos ouvidos de Daniel, que diz assim no versículo 10: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, orava, havia no seu quarto janelas, ora havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então ele seguia isso, ele não se deixou levar pelo desespero, pelo medo. O povo buscou uma maneira de tentar fazer com que Daniel mudasse o jeito dele, se rebelasse contra o rei, ou de uma certa maneira morresse no processo. Queria encontrar um meio de afetar Daniel nisso, e no final acabaram se dando mal, porque Daniel buscou orar. Através da oração ele foi mandado para a cova dos leões. Só que depois disso, Deus foi lá e interviu na vida de Daniel, fechou a boca do leão. Se você lê as escrituras, mandou um anjo e fez com que os leões caíssem no sono profundo. E mediante a isso, Daniel não foi morto. O rei ficou desesperado, mas quando ele chegou outro dia e ouviu a voz de Daniel, ele sentiu uma alegria imensa. E ele viu que o poder de Deus é maior do que qualquer
problema, de qualquer dificuldade. O que Deus quer falar em nosso coração hoje? Não precisa se sentir triste ou desanimado ou desamparado porque algo de bom não aconteceu na sua vida ou porque tudo está difícil. É que nem seguir o louvor. Se tudo está difícil, adore ao Senhor, mesmo no sacrifício, dar a Ele louvor. Então siga essa palavra, siga essa mensagem e deixa Deus tocar em seu coração. Foi uma mensagem muito longa, mas que para a honra e a glória do Senhor venha tocar em seus corações, amém? E de agora em diante, irmãos, teremos 2 vídeos, como sempre estamos tendo, mas será em dias diferentes. Os nossos vídeos serão de terça e de sexta. Então, irmãos, guardem essa palavra em seus corações e sigam a gente, irmãos, estejam aqui conosco, divulguem essa palavra e que Deus venha abençoar vocês de uma maneira gloriosa. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus.